Olá pessoal, muito bom dia, eu espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril, última segunda-feira deste mês. Nós vamos estar trabalhando o último capítulo da apostila 1, capítulo 8, que trata sobre a crise de 1929 nos Estados Unidos. Bom, pessoal, quando nós estamos falando da crise de 29, seus antecedentes são um pouco claros, né? Quando nós analisamos a ideia do que chamamos de American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano. E qual seria o modo de vida americano? Ele basicamente era caracterizado por um consumo alienado, exacerbado, ou seja, você comprava sem ter uma necessidade de ter aquilo, ao invés de um consumo consciente. Então, na verdade, a população pegava os seus salários e estavam gastando de forma totalmente exacerbada. Quando falamos um pouco dessa crise, nós temos que entendê-la que ela tem um caráter muito internacional. Ela é uma crise que vai se mundializar, ela não fica apenas restrita dentro do âmbito, dentro do território norte-americano, ela chega na Europa, ela gera impactos para o Brasil. Bom, e ela está em muitos momentos atreladas a fatores que existiam produções, até tínhamos, né, mercado produtor, ou seja, uma produção em massa, todavia nós não tínhamos consumidores. Mas Vinícius, você não falou automaticamente agora há pouco que a população ela estava, né, tendo um modo de vida americano, sim. E isso até a década de 1920, quando nós paramos analisar, a população tinha esse modo de vida de um consumo exacerbado. Só que quando você mais compra e esquece de fazer uma política de investimento em poupança, de guardar, quando a crise ela estoura, o seu dinheiro ela acaba. E não somente isso. Em muitos momentos, né, tendo em vista a presença de créditos baixos, né, de juros baixos, o que a população norte-americana fazia? Pegava o seu dinheiro e aplicava nas ações de empresas. Muitos dos momentos, essas empresas elas apresentavam resultados falsos, até para chamar mesmo investidores, para tentar equacionar suas crises internas e externas. Então você chegava lá na empresa A, aplicava o seu capital, achando que aquela empresa daria altos resultados, quando na verdade ela não daria. Chegou um tempo nos Estados Unidos que quando a bomba, a bolha, ela estoura mesmo, né? Ou seja, os resultados pífios baixos dessas empresas, eles irão ser apresentados, eles serão apreciados ao seu público, ao seu grupo de investidores. Chegará um tempo em que nós teremos produção, estoque, mas não compra. Então nós temos uma crise de superprodução aos poucos se formando e uma crise de subconsumo. Até que o banco norte-americano vai até tentar contrair empréstimos com bancos estrangeiros, o que também acarreta no aumento da dívida externa associada ao aumento da inflação. Só que ela, na verdade, também é uma crise, quando nós formos analisar, uma crise especulativa, né? Atrelada a essa onda especulativa, justamente é o que difere essa crise da crise de 2008 nos Estados Unidos, que era uma crise mais voltada para o setor imobiliário. Então, vamos nós. Se automaticamente eu não tenho produção, a minha produção aos poucos começou a cair, uma crise de superprodução, uma crise de subconsumo, porque até tinha anteriormente a produção, mas você vai ter o estoque e, consequentemente, você não tinha condições, né, necessárias para poder fazer essa compra, nós vamos chegar a um tempo que essas ações dessas empresas vão começar a fazer o quê? A se desvalorizar. É o que nós chamamos de crash, ou seja, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, chegou um tempo que as ações elas se desvalorizaram de tal forma, pessoas perderam suas fortunas, porque elas aplicavam milhões e milhões nessas empresas, e quando elas foram ver o potencial de valorização dos seus papéis, elas estavam lá embaixo. Chegou um tempo que, ao invés de você ter muito mais compradores, né, dentro da Bolsa de Valores, nós tínhamos muito mais o quê? Venda. Né? Ou seja, eu vou querer vender logo meu papel, porque eu já estou mesmo no prejuízo. Minha ação que eu comprei, vamos supor, a R$ 15 um papel, hoje está R$ 1. Eu perdi minha fortuna e aconteceu o quê? Que nós tivemos muito mais vendedores do que compradores de papéis nesse momento. A bolsa quebrou, empregos caíram, até porque as empresas também quebraram, então, consequentemente, se as empresas quebram, não tem emprego para todo mundo, então nós vamos ter um desemprego em massa dentro do território norte-americano, associado também a um período, né, marcado por uma pobreza, uma miséria ao extremo, a fome, porque se não tem emprego, não tem dinheiro para comprar, ainda mais que, tendo em vista anteriormente, que eu tinha comentado, que existia até produção com estoque, mas os produtos eles ficavam nos estoques porque eles não tinham uma compatibilização em relação aos preços
dos salários, então nós temos uma redução da lei de oferta e procura dentro do território norte-americano. Pessoal, por que eu disse para vocês que a crise ela vai se mundializar, ela vai se internacionalizar? Porque ela vai acarretar todos os países capitalistas. Então, claro, os Estados Unidos é o principal centrão? Sim, é o principal centrão. Mas quando nós pegamos os países norte-americanos e os outros países, como por exemplo o próprio Brasil, né, essa crise ela vai acertar diretamente. Por exemplo, quando nós falamos no Brasil, né, o principal comprador do café brasileiro serão quem? Eram os Estados Unidos. Se os Estados Unidos quebrou, vai ter a pessoa para comprar o café brasileiro? Automaticamente que não. Por isso que se intensifica uma política no Brasil chamada de substituição de importações, de você produzir aqui para não ter necessidade de comprar lá fora, e a queima de café. Né? E é por isso que eu estou falando isso de 1929. Na década de 30, você começa a ter o governo Vargas no Brasil, intensifica-se ainda mais essa política de substituição de importações, e na década de 40, o processo de industrialização, o nacional-estatismo, né, do governo Vargas, ele se chega no seu ápice com as construções de empresas, como por exemplo a Vale do Rio Doce, a CSN, mais à frente Petrobras, a Eletrobras, enfim. Pensando a Petrobras, já na década de 50, a famosa campanha de nacionalização do petróleo, o petróleo é nosso. E também nos países, então, por exemplo, se você pega a Alemanha terminou a Primeira Guerra Mundial quebrada com o Tratado de Versalhes, certo? Ou seja, a Alemanha foi considerada a grande e única culpada da Primeira Guerra Mundial, ela foi desmoralizada, ela pagou altas indenizações, perdeu territórios como, por exemplo, da Alsácia e da Lorena para a França, né? Ela perdeu a chance de ter um exército permanente, então ela estava quebrada. Você pega um país capitalista como a Alemanha, pega um cenário desse entre guerras na crise de 1929, o que nós vamos acontecer? Uma intensificação do que já estava ruim dentro do território alemão. Um cenário de hiperinflação, crise de superprodução, subconsumo, aumento da dívida externa, aumento, como eu falei, né, da inflação. Então, isso vai se acarretar além da expansão do comunismo, né, da União Soviética para o leste europeu. Porque a experiência revolucionária da Rússia deu certo e você queria começar a influenciar a Europa para ter uma adesão dessas ideias que já estavam consumadas com a União da República Socialista Soviética. Voltando aos Estados Unidos. Os Estados Unidos está em crise. Economia quebrada, desemprego, pobreza, fome, miséria. Em tempos de crise, temos que adotar medidas radicais, temos que equacionar essa crise. Então, o Roosevelt, que era presidente junto com Keynes, eles vão fazer uma política chamada New Deal, que significa novo acordo, onde nós temos uma intervenção em massa do Estado na economia. E como é que esse Estado ele vai intervir na economia? Com a criação de obras públicas, construção, por exemplo, de estradas, de rodovias, de hidrelétricas, de portos, para incentivar novos empregos e contribuir, assim, para equacionar o problema da crise, aumentar a circulação monetária, a circulação de capital no seu território, e não somente isso. Né? Nós temos também a ideia de alavancar a economia, investimentos, por exemplo, pesados dentro do setor industrial e do setor agrícola, só que agora controlados pela massa do Estado, pelo Estado norte-americano. Tranquilo, pessoal? Grande abraço, espero que vocês estejam bem. Saudades de todos, hein?